Manon entrou em hiato temporário do Cat's Eye. Jogaram essa bomba aí pra gente. E apesar da nota oficial da empresa falar que o motivo do afastamento é para ela tratar de questões de saúde, tem vários detalhes em tudo isso que estão fazendo aí, estão gerando, né, várias teorias. O que será que está acontecendo de fato? Será que realmente é um afastamento temporário ou será que ela vai sair definitivamente do grupo? Será que foi ela que quis isso ou pior, né? Será que ela está sendo expulsa? Vou falar sobre tudo isso, comentar essas teorias que surgiram. Bom, então ontem à noite saiu a seguinte nota da Hybe com a Geffen, né, que é a fusão aí das empresas que tomam conta da carreira do Cat's Eye. Olá! Após conversas abertas e cuidadosas juntas, informamos que Manon fará uma pausa temporária das atividades do grupo para focar em sua saúde e bem-estar. Apoiamos totalmente essa decisão. O Cat's Eye continua comprometido em estar presente uma pelas outras e para os fãs, que significam tudo para nós. O grupo continuará com as atividades já programadas durante esse período e esperamos estar juntas novamente quando for o momento certo. Agradecemos aos nossos icons pelo amor contínuo, paciência e compreensão. E até aí tudo bem, assim, em partes, né? Porque pra quem não acompanha o K-pop, né? Pra quem acompanha as meninas, mas não tá por dentro do mundinho do K-pop, essa palavra hiato tem um peso gigantesco, porque geralmente ela é uma forma, assim, mais amena de dizer que o grupo acabou ou que tem um integrante que tá saindo do grupo. Mas no K-pop os hiatos realmente existem, eles acontecem e são realmente hiatos, tá? E aí eles podem acontecer por diferentes motivos, né? Seja por uma lesão ou então por alguma questão de saúde mental, ou também se o idol passar por alguma grande polêmica, né? Geralmente eles entram em hiato e aí se for provado que aquela polêmica não era verdadeira, eles voltam pro grupo, se for verdadeira, né? Se tiver ali alguma coisa, ou enfim, se a empresa achar que deve, né? Eles são realmente retirados do grupo. Mas quando é alguma questão de saúde, geralmente os idols voltam sim às atividades normais depois, tá? E aí o hiato pode durar algumas semanas ou meses. E querendo ou não, gente, por mais que exista essa coisa de, né, o Cat's Eye não é K-pop, elas são um grupo global, no final das contas elas acabam sendo um grupo híbrido, né? Porque tem aspectos que consideram, né, que eles trabalham as meninas com a forma ocidental, né, que eles lidam da forma ocidental, mas tem outros aspectos que eles seguem a indústria do K-pop. Então, em muitos assuntos, né, em muitos temas, a gente tem que considerar esses dois lados, né? E considerando isso, pode ser realmente que esse ato seja apenas um hiato, uma pausa ali para ela se recuperar, se reestabelecer. Como eu falei, é algo que já aconteceu em outros grupos, né? Por exemplo, no Twice, a gente já teve algumas das meninas que fizeram uma pausa, seja por questão de saúde mental, né, outros motivos. No Baby Monster, né, que é um grupo mais novo, a gente também tem casos de hiato, né, então assim, realmente é algo que acontece. E quando isso acontece, é uma coisa boa no final das contas, né, gente, porque assim, que bom que esse artista tá tendo a possibilidade de parar, de se cuidar, de se tratar e voltar depois quando estiver saudável, né, porque o que a gente menos quer é ver a idol sendo explorado e tendo que trabalhar doente, né, isso é horrível, é um dos piores lados da indústria do K-pop. Então é algo positivo eles poderem dar essa pausa e voltar depois. E se for realmente esse o caso, né, o que tá acontecendo com a Manon, assim, perfeito, que ótimo que ela tá podendo fazer isso. Eu tenho certeza que os fãs entendem totalmente e vão estar aqui esperando por ela. E o anúncio da Manon não deixa claro, assim, o motivo, né, qual que é, o que ela tem, né, se é uma lesão, se é uma questão de saúde mental. Então muita gente tá especulando que possa ser isso, porque o Cat's Eye recebe um hate, assim, gigantesco, gente. Pra quem não sabe, as meninas são massacradas todo dia por qualquer coisa. Recentemente, né, com o lançamento da nova música delas, o massacre voltou, né, tipo, elas tinham viralizado e aí todo mundo amando o Cat's Eye, aí de repente elas lançaram uma música que as pessoas não gostaram e aí voltaram a receber uma onda de hate enorme, gigantesca, e a Manon é um dos principais alvos desse hate, então não seria surpresa nenhuma que ela estivesse tirando esse tempo justamente por conta de saúde mental. Mas é nessa parte do anúncio que as coisas ficam um pouco estranhas e aí estão levando a várias especulações. Porque, como eu falei, a nota da Hybe foi extremamente vaga e não que a gente precise saber detalhes sobre a vida, sobre a intimidade dela, mas esses anúncios de hiato costumam ser um pouquinho mais específicos. Então, geralmente, esses comunicados são assim: fulano do grupo tal sentiu recentemente dores ali no pé, sei lá, né, inventando aqui.
E aí, passando por tratamento e avaliação médica, consideraram que ele precisa de repouso, né, descanso para se tratar, então fulano vai se ausentar das próximas atividades do grupo. Ou então, quando é uma questão de saúde mental, também falam, né, fulano do grupo tal tem passado por problemas para se apresentar no palco, né, então vai ficar um tempo afastado para se reestabelecer e depois voltar às atividades do grupo. Mas no caso da Manon, a nota foi bem geralzona, né, e a parte que chamou mais atenção ainda é quando eles falam assim, que esperamos estar juntas novamente quando for o tempo correto. Então isso aqui ficou muito aberto, né? E pode ser porque eles não tenham uma previsão de quando ela vai voltar, né? Que pode ser uma situação ali que não dá para saber quanto tempo que ela precisa de afastamento e não por isso que eles deixaram assim. Ou pode ser, como tem algumas pessoas especulando, que seja ali uma forma de preparar os fãs para a saída definitiva dela do grupo. E já tem muita gente falando, principalmente nesses comentários de portais de notícia, é claro, é óbvio que isso ia acontecer, sempre foi claro que ela não queria estar no grupo, é a Camila Cabello do Cat's Eye, quer lançar carreira solo, essas coisas. Porque pra quem não viu o reality de formação do Cat's Eye, esse é justamente um dos maiores motivos do hate que a Manon recebe. Ela foi escolhida a dedo, né? Ela foi selecionada e convidada a participar do reality, né? E a entrar ali na formação final do grupo. E durante o período de treinamento, ela acabou tendo algumas atitudes, né, alguns comportamentos que de fato não eram muito legais, né? Então ela às vezes faltava os ensaios, né? Não tô muito bem, aí não ia, ou então parecia que ela não estava muito comprometida assim com tudo aquilo, né? Isso gerou algumas tretas entre as próprias competidoras, mas depois tudo foi resolvido. Então, durante o próprio programa, né, ela se comprometeu a se dedicar mais, né, a mostrar que estava ali realmente interessada em fazer parte do grupo. Só que depois da estreia, ela também faltou em alguns eventos, né, em algumas apresentações. E aí isso começou a chamar a atenção, né? De nossa, toda vez ela tá doente, né? O povo até fala, né? Nossa, amiga, você nunca tá bem. E porque ela tava sempre faltando por alguma questão de saúde. Mas sendo uma questão de saúde, como eu falei, gente, eu acho ótimo que elas tenham a possibilidade de não serem obrigadas ali, né? A se apresentar com dor, né? Doentes, enfim. Mas querendo ou não, tudo isso se acumulou, né? E foi gerando uma imagem, principalmente para quem não acompanha muito, para quem vê mais uma coisa esporádica, né, foi criando essa imagem de que ela é desinteressada, que ela não é muito afim de estar no grupo, que ela quer uma carreira solo, né, e que por isso que ela não tá nem aí pro grupo. E assim, gente, sinceramente, eu não duvido que ela realmente queira uma carreira solo, não só ela, como todas as outras, porque, de verdade, são raras as pessoas que têm o sonho de fazer parte de um grupo. Geralmente, as pessoas querem ser famosas, querem ser bem-sucedidas sozinhas mesmo. Mas assim, eu não sei se é algo que ela já estaria pensando nesse momento, sabe, tipo, de sair do grupo agora, tanto que saiu uma entrevista esses dias, né, sobre ela mesma falando que não queria que os fãs sentissem isso e tal, né, porque o povo já tem todo esse comentário de, ela vai sair, o grupo não vai durar muito. E aí eu fico pensando, será que realmente o grupo é tão recente, nem o Cat's Eye em si tá tão firmado na indústria, né? As meninas viralizaram tem pouco tempo. Então não sei se já seria um pensamento imediato, sabe? Pra curto prazo, porque as meninas têm muita coisa pra viver ainda como grupo. Mas também não duvido, né? Porque se tiverem aparecendo ali boas oportunidades, né? Quem sabe ela não queira realmente explorar. E querendo ou não, gente, apesar de todo o hate que a Manon recebe, ela é extremamente popular, né? Ela é uma das integrantes mais populares do Cat's Eye. Podem falar o que for dela, mas assim, ela tem star quality, né? Ela tem aura de artista, de celebridade, ela tem o X Factor. Mas aí vem o outro lado da história, que eu acho que é o principal ponto que tá deixando muita gente, assim, em dúvida do que tá acontecendo de verdade. Porque logo após a Hybe soltar a nota, a própria Manon postou, né? Fez um pronunciamento ali e não parece que tenha sido algo que partiu dela. Então ela disse assim: oi amigos, quero que vocês ouçam isso de mim. Estou saudável, estou bem e estou cuidando de mim. Obrigada por se preocuparem. Às vezes as coisas se desenrolam de maneiras que não controlamos totalmente, mas estou confiando no quadro maior. Obrigada por estarem ao meu lado.
amo vocês infinitamente e mal posso esperar para vê-los novamente. Então, o fato dela ter dito nesse pronunciamento que ela tá bem, que ela tá saudável, foi o que levantou mais, né, suspeitas, né, que levantou toda essa polêmica, porque é como se ela estivesse contradizendo, né, como se ela estivesse negando o que a própria empresa falou. E ela até fala, né, que existem coisas que saem do nosso controle e tal, então isso tá levando muitas pessoas a acreditarem que não foi uma decisão que partiu dela essa pausa, e sim algo imposto pela empresa. E aí, pensando por esse lado, né, supondo aqui, claro que é tudo especulação, como eu falei, né, mas por que a empresa iria forçar esse ato dela? Será que ela tá com algum problema e aí ela não quis parar, quis continuar e a empresa tá forçando ela a parar porque ela queria continuar se apresentando mesmo não estando saudável? Ou será que ela tá falando que tá tudo bem, que tá saudável pra não alarmar os fãs, né, pra todo mundo ficar tranquilo? Será também que talvez seja algum problema com o familiar, né, alguma situação da família dela? Ou será realmente que a empresa quer tirar ela do grupo e tá fazendo isso para preparar o terreno para o aviso? E se eles querem tirar ela do grupo, por qual motivo, né? O que ela fez para eles quererem isso? Será que é porque justamente ela precisa de pausas algumas vezes para cuidar de questões da saúde? Ou será que tá tendo algum conflito ali por conta de carreira solo, né? Às vezes ela tá querendo fazer alguma coisa que a empresa não tá permitindo. Inclusive, uma possibilidade que estão levantando é de que ela teria quebrado o contrato por conta do short film que ela postou recentemente, né? Que ela tá ali atuando, ela fez em parceria com alguns amigos, se eu não me engano. Então teria sido uma quebra de contrato e aí por conta disso ela estaria sendo removida do grupo e esse anúncio seria realmente para preparar o terreno para esse novo anúncio da saída dela. Mas, como eu falei, é tudo especulação, né? Na verdade, tudo isso aqui é uma grande especulação. O que a gente sabe, o que é o fato ali é que ela vai fazer a pausa por questões de saúde. Oficialmente é isso, mas ela disse que tá tudo bem, que tá saudável. Mas o fato é que provavelmente a gente não vai ter ela aqui no Brasil, né? Porque elas vão se apresentar no Lola, mas já é mês que vem, né? Então, assim, pela forma que tá escrito ali, parece que esse ato dela vai ser um pouco mais longo, então acredito que ela não venha. Mas enfim, vamos ver como que as coisas se desenrolam e deixem aí nos comentários as opiniões de vocês, o que vocês estão achando, se realmente é um hiato e ela volta ou se tem algo a mais por trás de tudo isso. Mas enfim, independente do que for, espero que ela esteja bem, que esteja realmente saudável, se cuidando, que apesar de todo o hate que ela recebe, que ela saiba que tem muita gente também que apoia, né, que tá esperando por ela. Bom, mas então por hoje é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima.